Boa tarde, senhoras e senhores. Começando agora mais um Defenda PM, o programa da Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar, aqui pela TV Osasco. Hoje nós vamos falar bastante do Estado de Santa Catarina. No noticiário vamos falar de um seminário da semana passada, seminário de oficiais, realizado pela Associação dos Oficiais. E na entrevista estaremos aqui com o Coronel Marcelo Martins Hipólito, que é o chefe de gabinete do Comando Geral da PM de Santa Catarina. Participem! Nós estamos fechando a primeira semana com um novo governador no Palácio dos Bandeirantes. Márcio França assumiu no lugar do governador Geraldo Alckmin, que está tentando chegar à presidência da República. No dia da posse, a Defenda mandou um aviso para o novo governador pelo jornal Metro News. Governador Márcio França, não cometa os mesmos erros do antigo gestor. A segurança de São Paulo passa pela valorização da Polícia Militar. Ainda no Metro News, a Defenda mantém uma coluna semanal assinada pelo presidente, o Coronel Elias Miller da Silva. Essa semana o assunto foi a morte de um oficial francês. No artigo A França, a anos-luz de distância do Brasil, o presidente da Defenda, Coronel Elias Miller da Silva, mostra como o governo e o povo francês valorizam sua polícia. Ao festejar nas redes sociais o assassinato de um policial, o ativista político Stéphane Poussier, que foi candidato a deputado no ano passado, foi preso e está sendo processado. Ele pode pegar 7 anos de cadeia e pagar multa equivalente a R$400 mil. No Brasil, centenas de policiais militares são assassinados todos os anos. Nem o governo, nem a população lamentam o fato. O máximo que seus familiares recebem é uma bandeira como homenagem e recordação. Semana passada, a Defenda participou do Seminário de Oficiais Militares Estaduais em Florianópolis. Esse seminário foi organizado pela ACORS, que é a Associação dos Oficiais Militares de Santa Catarina. 350 oficiais de 19 estados participaram do seminário. Foram 2 dias de palestras, painéis e discussão sobre temas muito importantes para as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Dentre esses temas, destacaram-se a aplicação da Lei Federal 13.491, de 2017, que amplia a competência da Justiça Militar, o ciclo completo de polícia nos crimes de menor potencial ofensivo por meio da lavratura do TCO, o panorama político institucional brasileiro, os planos de governo para 2018 e vários outros relacionados ao exercício da polícia administrativa para a prevenção de crimes e desordens. Dentre os palestrantes estavam o presidente da Defenda, Coronel Elias Miller da Silva, e o advogado Azor Lopes da Silva Júnior, que também é o presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. A Defenda patrocinou a participação de 4 oficiais nesse seminário. Nosso entrevistado de hoje, Coronel Marcelo Martins Hipólito, chefe de gabinete do Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Ele veio a São Paulo para participar da Feira Internacional de Segurança Pública
e gentilmente atendeu um convite nosso para uma entrevista. O Coronel Martins é formado em Direito, especialista em Gestão Estratégica de Segurança Pública, mestre em Gestão de Políticas Públicas, foi instrutor, coordenador de cursos para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pelas polícias militares. Coronel Martins, seja bem-vindo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos telespectadores da Defenda e de toda São Paulo, por meio da TV Osasco. É uma honra estar aqui. Obrigado. A Polícia Militar de Santa Catarina seguramente é a mais moderna do Brasil. Um oficial aluno, para se inscrever como aluno oficial, o candidato tem que ser bacharel em Direito, o praça tem que ter um curso superior, a polícia lavra o TCO em todas as cidades do estado. O que está faltando para a sua polícia se equiparar às polícias de primeiro mundo? Olha, Silvio, é interessante. Recentemente eu estive na Espanha, onde eu fiz o curso de Polícia Judicial. Eram 18 policiais, foram 4 policiais brasileiros, sendo 3 de Santa Catarina, um delegado da Polícia Federal, mas foram 18 policiais de 11 países. E ali ficou muito claro o quanto é importante para a prevenção criminal a polícia trabalhar também na investigação, trabalhar na prevenção e na investigação. Por quê? Falando para o público entender bem, e ser bem claro e objetivo, o fato da Polícia Militar não poder investigar deixa a prevenção criminal extremamente capenga. Porque a polícia, não fazendo parte da investigação, ela não compreende a dinâmica do crime em todos os seus aspectos e aí ela não pode atuar, ela fica muito limitada. Talvez por isso o Brasil apresente números tão irrisórios, tão absurdamente baixos na elucidação, particularmente de homicídios, mas nem se fala em roubo, furto, né? Então, deixa muito, não só a prevenção, quanto a própria investigação. Por quê? 90% dos crimes nas polícias de si completo são feitos justamente pelo pessoal de rua. Então, o que falta para nós termos uma polícia completa, apesar de Santa Catarina se destacar nacionalmente, mundialmente? Nós já recebemos 2 prêmios nacionais e estamos agora indo para Providência, em Rhode Island, e agora nos Estados Unidos, em maio, já concorremos com 2.000 projetos na área de tecnologia de segurança pública e estamos agora finalistas com mais 30 projetos, né? Vamos apresentar. Então, o que falta? Falta realmente o ciclo completo integral. Nós fazemos apenas uma pequena fatia que é relevante por seu volume, porém, importância não. Aí fica fora homicídio, roubos e furtos que impactam muito a população. Uhum. Bom, foi um longo caminho para chegar até esse ponto, né? O que o senhor pode contar dos primeiros passos desse processo de modernização? Quem apoiou, quem era contra? Como... Tradicionalmente, mudanças nas estruturas policiais no mundo todo são difíceis de ocorrer, né? Mas no Brasil, muito mais, né? Pelo que eu vejo. Porque nós não conseguimos avançar nem no básico, né? Na verdade, foi muita briga, houve uma resistência interna e houve uma resistência externa, né? Para esse modelo se completo mitigado, como alguns falam. O interno, assim, dizendo assim, poxa, eu vou trabalhar mais, mas para quê? O que eu ganho mais, né? Por parte da tropa, a desconfiança, achar que o nosso policial é mal preparado para isso, né? A questão que inicialmente a resistência do papel, a gente começou a produzir muito papel, apesar de ter sido já uma revolução, porque esse papel era em formulários, nós transformamos mini inquéritos em formulários, foi um avanço grande, né? Mas nesse aspecto, na questão, quando o policial percebeu que era muito melhor para o serviço dele, desenvolvia muito mais fácil, com mais qualidade o serviço dele, isso foi abarcado, né? E teve a externa, principalmente por parte dos delegados, né? Mas eles compreenderam, a impressão que nós temos que hoje eles compreendem que isso é um avanço também importante para a Polícia Civil. Houve alguns jornais noticiaram como uma verdadeira guerra, né? Mas hoje eu posso dizer que isso está naturalizado, esse aspecto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Inclusive, nós estamos agora em implantação do BO integrado, né? A Polícia Militar faz o BO, por exemplo, um furto, roubo sem o flagrante, o cidadão faz o BO numa viatura, num tablet, ele pega o comprovante do boletim, ele pode em sua casa já imprimir o boletim de ocorrência, não precisa ir numa delegacia. Perfeito. A lavratura do TCO. Quais foram os ganhos reais para a polícia e para a população de Santa Catarina? Nós, assim, como todo o Brasil, nós também estamos enfrentando um problema sério de violência, principalmente por causa que, para a gente, é uma novidade mais ou menos recente. Santa Catarina
são as facções criminais, né? Facções criminosas, principalmente a entrada do PCC. Então, temos lá, contra a facção local, poder falar assim, poxa, mas Santa Catarina é tecnologicamente avançado, mas não conseguiu. Nós perdemos para São Paulo, né, na questão dos homicídios, né? Primeiro, o estado menos violento do Brasil é São Paulo. Segundo, Santa Catarina. Eu digo menos violento porque, se compararmos com a Europa, os nossos números são absurdos. Né? São Paulo está em torno de 8, 9 por 100 mil habitantes. A Espanha é 0,6. Meu Deus. Então, nós estamos muito longe. Por isso que eu digo sempre menos violento. Né? Mesmo São Paulo, que é o menos violento em termos relativos, tem muito ainda que caminhar para um padrão europeu. E justamente, o que se ganhou? Se ganhou em qualidade de atendimento. Em que? Pela agilidade e pela qualidade em si. Por exemplo, eu tenho números que eu peguei de São Paulo aqui, são números oficiais que eu peguei aqui em São Paulo, para fazer uma relação com Santa Catarina, em termos de agilidade. Mas não é só atender rápido, mas atender bem. Porque antes nós atendíamos rápido, mas mal. A partir do mobile, principalmente, da tecnologia de ponta. Em São Paulo, uma ocorrência, por exemplo, de acidente de trânsito com vítima, em São Paulo, só o tempo da Polícia Militar, sem contar o da Polícia Civil, que me passaram 2 horas e 45 empenhada a viatura. Em Santa Catarina, nós fazemos tudo, incluindo o tempo da Polícia Civil, que não tem mais. O policial faz o boletim na hora, ele marca a audiência, ele requisita os exames de lesões corporais. Veja, repetindo, São Paulo, 2 horas e 45. Em média, Santa Catarina, 48 minutos. Certo? Eu tenho outros exemplos aqui. Por exemplo, perturbação do trabalho de sossego alheio, o famoso som alto, que é uma praga no Brasil todo, principalmente em locais turísticos, como eu que comandei local turístico, Florianópolis é uma área turística. Em São Paulo, o empenho de uma viatura, 2 horas e 30 minutos. Em Santa Catarina, 22 minutos. Veja os números. Então, enquanto o policial militar em São Paulo atende uma ocorrência, o tempo que ele leva para atender uma ocorrência, nós atendemos 5, em média. Se for no interior, ameaça, São Paulo, 3 horas e 30 minutos, Santa Catarina, 32 minutos. Então, nós temos casos de, por exemplo, de porte legal de drogas, como já vem a narrativa, para quem ligar para o 190, já vem com alguns dados e tudo mais, de serem feitos em 10 minutos. 10 minutos o indivíduo já sai compromissado, a droga apreendida, para comparecer em juízo, e a guarnição é liberada para atendimento ao público. E aí que é nosso desafio, é esse tempo que nos sobra, tem momentos que nem sobra, realmente no sábado, domingo, penha muito, focarmos justamente em projetos de prevenção criminal. Aí que nós temos que dar a grande virada, já conseguimos o ganho em qualidade de atendimento. Isso e que a Polícia Civil também possa se dedicar mais, como esses pequenos delitos que compõem 90% das nossas demandas. Nós estamos dando todo o prosseguimento na rua, isso é importante frisar. A Polícia Civil pode se dedicar aos crimes que mais impactam o cidadão, como o roubo, furto e homicídio, que no sentido simbólico ele é muito relevante. O senhor falou em ganho de tempo de atendimento, mas há um ganho de dinheiro aí para o erário, né? É fantástico, fantástico. Em hora homem, né, quando nós informatizamos, nós tiramos o equivalente de um batalhão, mais de 300 policiais de dentro dos quartéis com a informatização, não tem mais digitador. Uma multa de trânsito que o policial levava de 10 a 15 minutos para fazer, ele está fazendo em 1 minuto em média. Então são tempos fantásticos. Economia de papel, o papel da impressora em relação aos formulários, que ele saía com 11 formulários, só o papel em torno de 10% mais ou menos do preço do papel de formulários. Imagine que antes, para fazer um TCO, em algumas cidades, ele tinha que deslocar 200 quilômetros, não tem mais esse deslocamento, ele faz na própria cidade. Então, a Polícia Federal tem números interessantes, são milhões, nós não fizemos ainda esse cálculo, Minas Gerais tem feito, mas é tudo na casa dos milhões de economia. Em épocas de austeridade, cada centavo é muito importante para a gente. Eu vou voltar um pouco à categoria agora, né? Exigir do candidato oficial PM o curso de bacharel, né? Quais foram os ganhos que o senhor notou? Nesse aspecto, a gente pega, tinha muito medo, né? Nós vamos receber, aí muito criticado e com razão, né? O formalismo do trabalho policial, que o policial ia se elitizar, que não ia querer correr atrás de bandido. Não teve nada disso. Não teve uma segmentação oficiais bacharéis e oficiais não bacharéis. Essa experiência desde 2010, eu fui comandante de batalhão, recebi bacharéis de direito. Qual foi o ganho para a gente? Primeiro, a gente recebe o pessoal um pouco mais maduro. E há uma pressão muito grande
para que a gente forme oficial em menor tempo. Então, nós conseguimos reduzir a academia de 3 para 2 anos, com bacharel em Direito. Algumas polícias, poucas polícias militares, optaram em qualquer curso, mas qualquer curso, nesse ponto, não resolve. Eu vou ter que dar carga horária que no mundo todo, um país de primeiro mundo, no mundo todo, a carga de Direito é uma carga muito grande da carga horária policial. Os policiais militares, os soldados, qual foi o grande ganho? Aumentou muito a qualidade deles e acontece, o policial tem noção do trabalho dele, ele tem uma percepção, o policial que vem com superior, aí qualquer curso superior, e eu posso dizer assim, ó, não temos ainda estudo, mas temos percepção, e recentemente saiu uma pesquisa que acaba comprovando isso, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que deu um índice de satisfação superiores a 80% da Polícia Militar. E foi feito numa época de ataque do crime organizado, né? Acidente de ônibus. Isso melhorou, o policial caiu drasticamente a violência policial. Então, muito a qualidade do atendimento, a diminuição da violência policial, o oficial ele vem mais instruído, ele traz as experiências, nós estamos recebendo policiais que foram policiais civis, policiais militares, trabalhando em gabinetes de juízes, gabinetes de promotores, é outro público, né? Ele chega mais maduro e o Brasil está precisando de oficiais mais maduros. Nesse sentido, a gente só ganha, eu fui comandante de batalhão e eu posso avalizar que só tivemos ganho. Vieram melhores, lógico, não 100%, sempre tem problema, mas foi um ganho significativo. Bom, por aqui o principal argumento das vozes dissonantes é que o futuro oficial da PM não vai estar comprometido com a polícia. Não, pelo contrário, esse é um problema que a gente tem, eles estão comprometidos demais, né? É aquele ethos guerreiro que a gente quer mais um gestor, tal, ele continua nesse aspecto do vestir a camisa, nada, não houve alteração nenhuma, né? Por quê? A academia não mudou, são 2 anos de formação, o período integral é praticamente um curso superior. Em relação a uma polícia que dá um curso de 6, 4 meses, não, são 2 anos de internato. O soldado nosso lá são 7 meses, o soldado, nós não estamos tendo problema, né? Quanto mais no oficial com 2 anos de formação, né? Não, em absoluto. Era um temor também lá, mas ele foi dissipado. A exigência vem desde? Desde 2010. 2010. Temos outras polícias, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul é a mais antiga, né? Recentemente Rio de Janeiro, Piauí, Rondônia foi bem recente agora também. E é o que está pegando no sentido... É o caminho. Está sendo um caminho interessante para as polícias, porque principalmente recebe um oficial mais maduro para enfrentar desafios que são muito maiores de hoje e que a gente consegue reduzir a formação do oficial, que é importante que ela seja grande, né? Tem todo um aspecto relevante para o oficial e achamos que 2 anos está sendo bem razoável. Bom, o senhor foi durante muito tempo diretor de uma associação de oficiais Santa Catarina fortíssima, que é a ACORS. Sim. Por 10 anos. Qual é o peso da ACORS em decisões do Comando Geral ou mesmo do governo do Estado? O que nós estamos vendo que é uma tendência mundial, né? Eu tenho muito contato com as polícias militares da Europa, Gendarmeria Francesa, através principalmente dos seus adidos policiais aqui, mas estive lá, França, Espanha, Portugal, Itália, nesse mundo, digamos, pós-moderno, as associações têm um papel fundamental nos comandos que assim entendem, né? Ela é o canal de comunicação, de extravasamento do comando, de negociação, de percepção dos anseios, não só da oficialidade quanto das praças. Nós temos 2 associações muito fortes, tanto de oficiais quanto de praças. Torna o trabalho, isso tem que dizer, do comando mais difícil. Hoje eu estou do outro lado, eu fui quase 10 anos de associação. Hoje eu sou chefe de gabinete, é como se fosse o comando. E eu digo, fica muito mais difícil, muito mais desafiador. Mas fica muito mais gratificante que a possibilidade do gestor e mesmo militar errar diminui muito, né? E o que acontece? Apesar da dificuldade, porque nós, enquanto associação de militares, nós temos severas limitações. Eu tive cuidado de ver a abertura aqui do programa da Defenda, ele deixa bem claro, né, que a Defenda defende a hierarquia e disciplina. Né? E é esse aspecto. Nós temos as vedações de greve, de sindicalização. Então, para nós, policiais militares ou militares estaduais, juridicamente, é um desafio muito maior. Mas é um desafio que deve ser enfrentado, deve ser compreendido. Né? Eu converso com muitos oficiais aqui, eu vejo que há muita incompreensão aqui, mas é um processo, principalmente dos escalões superiores, que vão superar, não tenho dúvida. As gendarmerias europeias estão enfrentando isso também, estão superando, e eu creio que Santa Catarina também isso está superado, e, em geral, as associações têm contribuído muito para o engrandecimento da instituição. E, por exemplo, sempre que tem concurso para oficial, a ACORS é que faz a Associação dos Oficiais é que faz a grande divulgação dos nossos concursos. Ela que propagou pelo Brasil todo também
a informatização da Polícia Militar, tem sido uma grande parceira dos comandos nesse sentido. A Corps hoje está com quase a totalidade dos oficiais. Da ativa em torno de 95% e da reserva em torno de 90% de associados. E o senhor hoje está no comando da PM. Estou no comando, não sou mais da diretoria. Está apoiando Sim, a Corps? apoia, portas abertas. E eu digo assim, como eu, integrante do staff do comando, sendo amigo também do comandante-geral, já podia estar na reserva há 3 anos, né? Fiquei para poder dar apoio. E hoje eu testemunho que realmente é difícil, eu estou do outro lado agora, mas é necessário, é um desafio necessário e assim, é um canal sempre aberto. É interessante que é uma forma da tropa chegar e a gente, lógico, tem que tomar cuidado para não passar por cima dos comandantes. Nós temos que valorizar a hierarquia, tem que valorizar os comandantes e repito de novo, é desafiador, mas é gratificante. A Corps tem um trabalho fantástico, né? Até em nível federal. Se não fosse a Corps, acho que a FENEM não existiria. Porque na verdade, outro recado que eu daria então para São Paulo, que lógico, a FENEM, que é a Federação Nacional de Oficiais, surge a partir da associação, o Coronel Marlon, presidente, foi nosso presidente por muitos anos, e eu digo assim, as polícias militares não existiriam mais se não fosse a FENEM e a Corps, né? E hoje, irmandade com Defenda, tudo mais, que as duas têm um papel fundamental na defesa das instituições. Porque tem cada projeto maluco nos estados. Se não fosse a Corps, o ano passado, lá na briga da Previdência... Sim, nós estaríamos... A Corps e FENEM, tchau. Né? Sim. Não, hoje nós estamos fortalecidos, são cerca de 43 associações nacionais, são 43 associações que têm dentro de seus princípios a hierarquia e disciplina e sabem o limite da nossa atuação enquanto militares. Foi difícil convencer a oficialidade a se juntar na Corps, fazer uma instituição forte? Foi. Justamente pela resistência que eu vim aqui, por achar que é um sindicato, as pessoas não conseguem ver clube, as pessoas não conseguem ver, mas acabou sendo uma necessidade porque nós estávamos sendo atropelados pelos políticos. Porque chegou um ponto, pela democratização, que é bom, não é ruim, que o comandante-geral passou a ter muitas amarras políticas, ele passou a ter muita dificuldade de enfrentar os políticos, enfrentar no sentido bom, no sentido positivo, das necessidades institucionais, da defesa institucional, para que esses projetos malucos que ocorrem não só em Brasília, quanto nos estados, possam ser maneados de forma que não tragam prejuízo. Porque justamente a segurança pública no mundo, e particularmente no Brasil, ela é muito incompreendida. Então eles fazem projetos malucos com boas intenções até, né? Mas poderiam estar, como por exemplo a desmilitarização. Vamos militarizar, mas vamos fazer o quê? Por exemplo, carreira única. Que carreira única você imagina? O cara vai chegar soldado e entra soldado e vai chegar coronel. Como é que ele vai chegar? Como é que é esse processo? Se você perguntar para quem defende isso como é que vai ser, ele não sabe. Por exemplo, nós estamos em construção ainda, o que é o ciclo completo? Então, tudo isso, quem está fazendo todas essas discussões, quem está aproximando em grande medida, são as associações. Infelizmente, o próprio Estado, e hoje o mundo pede muita agilidade, e as instituições militares, estaduais, não por serem militares, sim, o militar é muito ágil, estão tendo muita dificuldade. E quem está fazendo esse debate de mudança, em grande medida, é a FENEM, e as associações estaduais, senão as polícias militares iam estar absolutamente fora, iam estar sendo atropeladas. Sim. Iam estar sendo meros espantalhos, como eu falo no livro que eu escrevi, né? E as pessoas verem, não, o policial militar tem que ser empoderado e tem que ser capacitado a responder às demandas sociais, não ficar um mero garçom de delegacia, como também o Coronel Azul, meu amigo, falava aqui em São Paulo, né? Então, lá em Santa Catarina, nós só vamos para a delegacia em 10% dos casos. Isso empodera, isso dá uma capacidade de articulação e de poder ao policial na ponta para que ele atenda a essas demandas que cada vez são maiores, né? Então, nós temos que responder, né? O senhor acha que o PM hoje, de maneira geral, ele tem essa consciência de classe, consciência política, de interferir no processo? Tem muita consciência, ele exige muito, assim, e eu rendo minhas homenagens a quem é presidente das associações. Por outro lado, acaba sendo um conforto para o comando, porque quem ouve as reclamações diárias não é o comandante mais, em grande medida elas vão via associações, né? As associações acabam sendo um canal e isso acaba diminuindo problemas, por outro lado, para o comandante, que ele está sabendo rapidamente os problemas, ele pode equacionar os problemas, né? Isso é um processo, né? É um processo. Nós tivemos problema eu mesmo cheguei a ser perseguido,
Diz assim, apesar da gente ter muita cautela por ser militares, teve que oficiais de outros estados sair em minha defesa, lá em Santa Catarina. Não, pô, o Martins, ele defende a instituição porque sempre olhava assim, não, que criticava. Não, a gente mesmo quando critica com muito cuidado, porque já tem muita gente criticando a gente, né? Sim. Demais, é uma crítica, não precisa mais. Né? Então as associações elas têm trabalhado muito também, que eu observei também na abertura, do enaltecimento da instituição tão maltratada, né? Então, nesse aspecto, é um processo e eu sou um fã de São Paulo, né? Sou fã da PM de São Paulo. Desde segundo tenente que eu venho aqui, sou muito bem recebido. E eu acredito muito que quando a Polícia Militar de São Paulo dá a alavancada que ela precisa dar, nessa questão de modernização, na questão do atendimento mais amplo, diminuir essa distância de números entre Santa Catarina e São Paulo, ela vai ser referência, como é ainda em muitos aspectos, né? Mas nesse aspecto eu não tenho dúvida que ela vai suplantar Santa Catarina nesse aspecto muito rapidamente. Nós estamos dando todo o apoio ao comando da PM São Paulo para que nos ultrapasse nesse sentido, tá? Ficaremos muito felizes. Então, o senhor está nessa caminhada de modernização da Polícia Militar de Santa Catarina já faz muito tempo. Sim, Desde sim. que o senhor era tenente, que o senhor está trabalhando no TCO. Foi né? quase 8 anos falando sozinho, né? Mas hoje virou realidade. Como é isso hoje para o senhor, pessoalmente? Olha, é gratificante que a gente vê que avançou muito, né? Como eu falei, foram 8 anos praticamente falando sozinho. Então, por isso que às vezes eu converso com os oficiais aqui muito angustiados. Pô, Santana na frente. Agora, Rondônia, recentemente, o governador Daniel Pereira, fantástico, profissional. Que é um defensor, né? também. Sim, viu os ganhos, né? Implantou ainda mais um estado grande como é Rondônia. E que isso é um processo. Eu fico feliz por Santa Catarina eu ter participado desse processo, né? Dessa transformação que foi na Polícia Militar. Eu participei desse processo. Eu tenho 33 anos de serviço, cheguei a trabalhar em máquina de escrever. Hoje, o policial militar de Santa Catarina, ele não digita o boletim. Ele fala o boletim, ele é transcrito pelo tablet. Então, eu fico muito feliz de ter participado desse processo e ter colaborado já. São Paulo, a PM São Paulo está dando um pequeno passo, mas eu acho importante esse pequeno passo da questão da informatização da ponta, da valorização do policial. E o policial passa a se enxergar diferente. A gente em Santa Catarina está num momento muito bom, apesar dos números não serem favoráveis, mas estão caindo drasticamente. O nosso atual comandante, meu amigo, sou suspeito, o Coronel Aros Gomes, está sabendo fazer com que os policiais vejam o seu valor como ninguém. E a gente está num momento muito bom, de autoestima muito elevada. Em Santa Catarina, lógico, o salário, o curso superior, foi todo um conjunto, o termo circunstanciado. Nós estamos investindo muito no patrulhamento científico, que o tablet está propiciando isso, a tecnologia na ponta está propiciando. Então, nós estamos com uma autoestima muito elevada em Santa Catarina e os números estão... o governo colocou como prioridade. Nós passamos o ano passado todo no osso, como está quase todo o Brasil. O governo está investindo, está colocando a mais na segurança, como a saúde ele colocou também. Esse apoio está sendo efetivo do atual governador. E os números já são fantásticos, está despencando algo em torno de 30%, mas é muito curto, não dá ainda para soltar fogos, né? Mas é a questão dos homicídios. Eu creio que logo nós vamos voltar ao primeiro lugar desbancando São Paulo, espero. Sou muito otimista. A população de Santa Catarina reconhece esse trabalho da PM. Justamente, quando você atende, porque uma das brigas do TCO, qual foi? O policial ficava mais tempo empenhado, porque antes ele jogava para a delegacia. Hoje, se ele faz isso, ele responde em processo plenar. Então, nós atendíamos muito mais pessoas, mas atendíamos mal. Aí todo mundo falava mal, porque todo mundo atendia mal. Essa era uma briga que eu tinha com o pessoal sobre o TCO. Agora, vamos supor, antes eu atendia 1.000 pessoas. Agora eu atendo só 500. Antes eu tinha 1.000 pessoas falando mal do atendimento. Agora eu tenho 500 pessoas falando bem. Isso vai fazendo volume. Isso vai fazendo volume e aí, talvez por isso, foi destaque, não foi nacional, que o nosso Estado não tem uma representação política. Estamos soltando fogos porque foi agora um catarinense a ministro do turismo. Eu estava lendo a reportagem, em toda a história, apenas 12 ministros nos governos no Brasil, né? Então, do ponto de vista político, não somos tão relevantes. Mas, talvez por isso, foi alardeado pela imprensa, ficaram surpresos, né, Lógico, isso varia muito, nós sabemos que é um desafio que a gente sabe que esse conceito também da instituição, ele varia muito, por exemplo, nas áreas, nós não temos favelas da dimensão que tem aqui, mas nas comunidades mais carentes, o conceito da polícia
menor, porque a polícia bate mais vezes de forma repressiva. Então, sabemos e reconhecemos que esse é um desafio. Nós temos que elevar esses números que vão impactar no restante da cidade, não temos dúvida. Coronel Martínez, nosso tempo aqui já estouramos o tempo hoje, mas sabia, já estava previsto que a gente ia estourar o tempo. Obrigado, uma honra estar aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui. É um prazer enorme ver o senhor falar com muito orgulho da sua polícia, isso é bom para todos nós. Muito obrigado pela participação. Olha, Silvio, eu que fico muito agradecido de estar aqui. Agradeço, gostaria de transmitir assim, em nome de toda a Polícia Militar, assim, direto ao Coronel Nivaldo Restivo, né? Agradecer a Polícia Militar de São Paulo sempre tem me recebido. Eu fico até irritado, tão bem que recebem, né? Tinha tudo para não receber bem, né? E isso mostra o que é o povo de São Paulo, né? E nós procuramos também receber bem, mas aqui, olha, vocês se superam. Muito obrigado. Não, recebem sim. Obrigado, meu amigo. Quem encerra o programa de hoje é o goleiro, ex-goleiro do Palmeiras, Veloso. Olá, galera. Aqui quem está falando é o Veloso. Eu estou aqui para fazer um agradecimento muito especial para a PM, né? A Polícia Militar do nosso país, que sempre tem um trabalho impressionante, que nos auxilia a população e muitas vezes é muito mal reconhecido, muito mal remunerado, né? Peço para que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho com muito carinho, com muito amor à população, porque sem dúvida a população depende muito de vocês. Tem que ser. Tem que ser. Tenham todos um ótimo final de semana e até quinta-feira da semana que vem.